Nós vamos retornar ao primeiro livro dos Reis, no seu capítulo de número 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8. Finalmente, irmãos, este final que nós veremos hoje, ele termina aquela grande festa que Salomão dedicou a Deus na consagração do templo. Nós temos alguns domingos que nós estamos nesse texto, nesse capítulo 8, com a oração de Salomão. Lembra aquela oração de consagração que Salomão fez? Enorme, belíssima. Aprendemos tanto ali acerca das orações que agradam a Deus, da confissão de pecados, do perdão de Deus. E agora nós nos encaminhamos, Anésio, para o final destes dias de festa de consagração, do qual trata esse texto que nós leremos agora. Então vamos ver como essa festa terminou, mas antes dela ter terminado, Salomão ainda recomendou e ordenou ao povo algumas verdades preciosas. Então olha só o que diz, Caio e Dona Lourdes, o versículo de número 61. Olha aí. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que apresentou ao Senhor: 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos. Porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas e manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada a Mate até ao rio do Egito, perante o Senhor nosso Deus. Por 7 dias, além dos primeiros 7, a saber, 14 dias. No 8º dia desta festa, despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e de coração contente por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Vamos orar, irmãos, para que Deus nos abençoe no ouvido de sua palavra. Ó Deus santo e bendito, nós nos colocamos diante da tua palavra poderosa, ó Deus, agora. E nós desejamos, ó Deus, apresentar um culto obediente, um culto que nós nos consagramos e nos oferecemos a Ti, nós mesmos, e o nosso coração, ó Deus. E, ó Pai, dando ao Senhor o louvor que o Senhor merece. Assim, através da pregação da Tua palavra que acabou de ser lida, ó Pai, ensina-nos segundo a Tua vontade e santifica-nos, ó Pai. Assim nós oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, após a consagração do templo, através de uma longa oração que vimos, Salomão bendisse a Deus e abençoou o povo, orando para que Deus estivesse para sempre com eles e os abençoasse, inclinando seus corações à sua vontade. Nas palavras de Salomão, foi assim que ele o fez. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Esses são os versículos 57 e 58 desse capítulo 8.
Salomão, então, em sua oração, pede a Deus a sua graça e que ela se revele de duas formas aqui específicas. Primeiro, na companhia sempre presente de Deus com o povo. Segundo, em Deus inclinar o coração do povo à obediência a Ele. E vocês hão de convir comigo, irmãos, que essas são duas graças benditas. Essas coisas deveriam estar presentes nas nossas orações. Hoje de manhã nós vimos, na escola dominical, a doutrina da oração. De que nós devemos pedir coisas lícitas a Deus. Eis aqui duas coisas que nós deveríamos pedir sempre a Deus em nossas orações. Senhor, esteja sempre conosco, nos conduzindo no caminho certo. E Senhor, incline o nosso coração à Tua vontade. O nosso coração, que é uma fábrica de ídolos, que está sempre querendo se desviar, inclina-o a fazer a Tua vontade. Inclina o nosso coração a Ti mesmo. Essas são duas graças benditas. Meus irmãos, sem dúvida, é isso que Salomão pediu a Deus e que nós também deveríamos pedir. Mas Salomão pediu a Deus, então, a sua presença amorosa e a sua graça transformadora. Quando conhecemos o Deus que está conosco até o fim e que é poderoso para inclinar o nosso coração em sua direção e à sua vontade, como nós devemos responder a Ele por Ele nos conceder essas graças, de estar conosco e nos conduzir em sua vontade. E o texto fala que a graça de Deus, a qual Salomão pediu da parte dele, como nós vimos, ela deve ser respondida de três formas. Primeiro, com obediência. Segundo, com sacrifício. E terceiro, com louvor que só Deus merece. E é disso que esse texto fala. Das três formas, Vitória e Guilherme e Ledir, que nós devemos responder a Deus pela graça dele estar sempre conosco, a nos conduzir em seus caminhos. Nós respondemos a essas graças sendo obedientes, oferecendo-nos a nós mesmos como sacrifício vivo e também dando a Deus o louvor, Laila, que só Ele, Diácono Felipe, merece. Vamos ver então primeiro que nós devemos responder a Deus por suas graças para conosco com obediência. Isso está no versículo de número 61. Vamos ver juntos? 61? Leiamos. Seja perfeito o vosso Senhor, nosso Deus, para andar nos seus estatutos e guardar os seus mandamentos, como hoje o fazemos. Meus irmãos, os teólogos chamam esse versículo, esta palavra de Salomão, de uma exortação à obediência. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor, para que vocês andem segundo os seus estatutos, mandamentos, como vocês têm feito. Salomão está exortando ao povo a de coração andar segundo a vontade de Deus. Irmãos, a graça que nos alcançou para nos fazer santos, para nos fazer andar segundo a vontade de Deus e seus mandamentos. Alguns hoje em dia, Ana Beatriz querida, pensam que a graça nos libertou da lei, que a graça nos livrou da lei, que nós não temos mais nada a ver com a lei. Isso é um ledo engano. Isto é um engano terrível. A graça não nos livrou da lei, pelo contrário, ela nos dá a capacidade de amar a lei de Deus e de cumpri-la em gratidão àquele que nos salvou. Pense no Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento é assim, a graça conduz à lei, sabia? Dizem que o Antigo Testamento é o tempo da lei, mas nós sabemos que é o tempo da graça também, que lei e graça estão juntas e sempre andarão juntas. Lei e graça. Eu citei o Antigo Testamento e vos dou um exemplo. Quando Deus livrou Israel do Egito, Ele fez por lei ou por graça? Por graça. Porque aquele povo obedecia a lei lá do Egito? Não. Lembram-se que quando no relato bíblico Moisés foi enviado a eles, como eles reclamaram? Lembram?
Que quando Moisés foi enviado, o faraó aumentou o jugo dos israelitas e os israelitas começaram a murmurar contra Moisés, começaram a reclamar do Salvador que Deus havia enviado. Aquele povo merecia ser salvo? Não merecia. Como nós também não merecíamos. Mas Deus o salvou mesmo assim. Deus o salvou pelo sangue. Lembram-se? O sangue nas portas. Eles foram poupados pela graça, pelo sangue que prefigurava o sangue do Cordeiro de Deus. Mas depois deles terem sido salvos pela graça de Deus, porque não foi pela obediência. O povo que estava sempre murmurando no deserto, lembram-se? Da murmuração deles no deserto? Depois de serem salvos pela graça, eles foram levados a um monte chamado Sinai. E lá o que Deus deu a eles? A sua lei. Para que eles obedecessem àquele que os amou, libertando do cativeiro egípcio. Tanto que o prefácio dos 10 mandamentos é o seguinte: Israel, ouve com atenção, eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E aí começam os mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, eu sou o Senhor que vos amou quando vocês não eram objetos de amor e não deveriam ser e nem mereciam ser. Eu vos livrei quando vocês eram desobedientes. Agora, em gratidão, obedeçam aos meus mandamentos. Então, graça conduz à lei. Quando Deus nos salva, Ele nos salva para viver segundo a sua vontade. Mas isso, obviamente, não é só no Antigo Testamento que vemos. É no Novo também. Vocês lembram da grande comissão de Jesus aos seus discípulos? Olha o que Jesus diz lá em Mateus 28, eu vou ler para vocês. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Irmãos, esses discípulos eram salvos pela obediência à lei ou pela graça? Pela graça, irmãos, como nós também somos salvos pela graça. Ok? Então eles foram feitos discípulos pela graça. Mas veja só como continua Jesus, nosso Senhor, falando. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus faz discípulos salvando-os pela graça, mas os conduz a tudo quanto Ele tem ordenado, para que eles guardem. Novamente, graça que conduz à lei, graça que conduz à obediência. Nós não somos salvos por obras, mas somos salvos para as obras. Nós somos salvos para a obediência. Portanto, meus irmãos, Jesus dá à sua igreja o mesmo mandamento que Salomão deu a Israel. Salomão disse, no texto que lemos, seja perfeito o vosso coração para com o Senhor, para guardardes os seus estatutos e os seus mandamentos. Quando nós somos gratos ao Senhor por suas bênçãos, nós demonstramos verdadeiramente a nossa gratidão quando obedecemos, quando temos uma vida de obediência. Nós somos gratos verdadeiramente e abençoados se assim o fazemos. Portanto, meus irmãos, nós não obedecemos para sermos salvos, como dissemos. Nós obedecemos porque fomos salvos. Então, seja o nosso coração fiel aos mandamentos de Cristo. Coloque Cristo, meu irmão, em primeiro lugar em tudo. Honre o dia do Senhor, o sábado cristão, o domingo, como hoje, com adoração, descanso e misericórdia. Contribua para a obra do Evangelho. Promova e preserve a sua pureza sexual. Contribua, meus irmãos, para a obra do Senhor numa vida moralmente correta que procura andar segundo a sua vontade. Esteja satisfeito com o que Deus tem te dado. Não murmure por aquilo que Deus não te deu. Não vacile obedecendo a Deus de vez em quando e ouvindo a voz do tentador frequentemente.
Deixe o seu coração ser fiel ao Senhor nosso Deus. Busque o Senhor de todo o coração. Lembra? Seja perfeito o vosso coração, para que vocês andem segundo a vontade de Deus. A gratidão a Deus por suas graças para conosco passa pela obediência. Uma obediência de coração. Um coração que coloca o seu Jesus acima de todas as coisas. Que procura honrá-lo e obedecê-lo em todas as situações. Portanto, meus irmãos, que Deus nos abençoe em sermos obedientes, gratos a Deus por suas graças para conosco. Em segundo lugar, um coração grato pelas bênçãos de Deus não é só um coração que obedece, mas é um coração que dá o sacrifício que Deus exige. E isso está no versículo de número 62 a 64. Vamos ver juntos, 62 a 64? Leiamos, meus irmãos, me ajudem aí, leiamos juntos. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão um sacrifício pacífico, porque apresentou ao Senhor 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos. Porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura. Meus irmãos, se nós devemos responder a Deus e a sua graça para conosco com obediência, nós também devemos respondê-lo com o sacrifício que ele exige. Se o versículo 61 fala de obediência, seja perfeito o vosso coração para andares segundo os mandamentos, os estatutos do Senhor, obediência. Os versículos 62 a 64 falam de sacrifício, é muito claro, vocês viram aí. Olha quantas vezes falam de sacrifício aqui. E ofereceram sacrifícios, versículo 62. 63, Salomão ofereceu em sacrifício. Versículo 64, diz aí, porquanto prepararam os holocaustos, a gordura dos sacrifícios, para caberem ali, era muito pequeno o altar de bronze, para caberem os holocaustos e os sacrifícios pacíficos. Quantas vezes o texto repete sacrifícios, sacrifícios, sacrifícios? Num contexto de adoração a Deus por suas graças, por ele estar com o povo, por ele aceitar a oferta de uma casa consagrada, Nathalie, no nome dele. E agora você vê sacrifícios, obediência e sacrifício. Meus irmãos, o que surpreende aqui no texto é que é grande o número de sacrifícios oferecidos. Anteriormente vimos que quando Salomão levou a arca para o templo, ele fez inúmeros sacrifícios de ovelhas e bois. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 5. Então houve sacrifício anterior a esse momento aqui. E posterior agora, nesse momento, também há muito sacrifício novamente. Então, tanto que o texto diz que foram 14 dias de festas, né? Esses sacrifícios aqui duraram 7 dias. Houve 7 dias, uma semana antes, de muitos sacrifícios e muita festa. Então, ao todo, 14 dias de muitos sacrifícios. E aqui, meus irmãos, nós vemos mais sacrifícios serem ofertados a Deus, de tal modo que não coube no altar de bronze todos os sacrifícios, ao ponto de Salomão ter que ter consagrado o pátio onde ficava o altar, para que ali se preparassem os animais para o holocausto e para as ofertas. Tanto que olha o versículo de número 64. No mesmo dia consagrou o rei o meio do átrio, do pátio, né? Que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com gordura dos sacrifícios pacíficos. Por que ele fez isso? Porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos. É interessante isso. Só um parêntese aqui. É interessante isso, que o texto dá dica
da falta de possibilidade daquele sistema religioso dar conta do pecado e da comunhão que o homem deveria ter com Deus. Aquele sistema era ainda inapropriado, ele não se adequava. Quando fala que o altar era pequeno demais. É por isso que todo o Antigo Testamento, todos os ritos do Antigo Testamento apontam para aquilo que é perfeito, para o sacrifício perfeito, que é Cristo. Então você vê que eles estão tentando fazer algo, mas aquilo ainda não é adequado, não serve ainda. É preciso algo melhor. Então quando faz dá essa nota ao autor aqui, dizendo, olha, era pequeno demais. Mostra ainda a falta de apropriação daquele sistema para aquilo que o povo precisa. E isso é feito em Cristo. Cristo é o que nós precisamos, de certa forma. Então, mas voltando aqui ao texto. Então, ali era pequeno o altar de bronze para as ofertas ali de manjares, holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. O texto nos diz que Salomão sacrificou mais de 140 mil ovelhas e bois. Ao todo, o número deu mais de 140 mil. Alguns olham para esses textos e acham isso absolutamente fantástico, ou seja, é impossível. Olha, esse número aqui é impossível. A Bíblia aqui não está sendo exata. Mas vamos lá, olhemos com mais cuidado. Irmãos, todo o Israel estava naqueles dias adorando a Deus e oferecendo sacrifício. Todo o Israel. As 12 tribos todas. Imagine o tamanho daquele povo. E outra coisa, foram 7 dias. Então esse número, ele não se torna tão absurdo quando nós pensamos na multidão de pessoas oferecendo sacrifícios todos os dias durante uma semana. Então não é tão absurdo pensar que a Bíblia de fato tenha sido exata naquilo que ela propõe como número, que ela estabelece como número de sacrifícios ofertados, ok? Visto dessa maneira, não nos parece um absurdo. Mas veja só, aqui há algo interessante. O tipo de sacrifício que era oferecido aqui. A gente sabe que no sistema sacrificial da oferta do Antigo Testamento, havia vários tipos de ofertas, né? Havia a oferta, o holocausto, que era tudo queimado, havia a oferta de manjares, havia a oferta pela culpa, havia a oferta pelo pecado, e havia as chamadas ofertas pacíficas, que você vê que domina o texto aqui. Elas aparecem aqui várias vezes. Olha aí, versículo de número 63. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, certo? O que apresentou o Senhor. Aí diz o número de bois e de animais que foram ofertados. E aí diz o versículo 63 no final. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa. Como? Oferecendo sacrifício pacífico. O que é confirmado no final do versículo número 64. Diz lá, e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Esses sacrifícios pacíficos, eles de fato foram em maior quantidade oferecidos a Deus naquela festa de uma semana. E o que eram os sacrifícios pacíficos? Do que eles tratavam? Do que eles falavam? Os sacrifícios pacíficos aconteciam da seguinte forma. O ofertante trazia o animal. O sacerdote tirava a gordura do animal e queimava a Deus, e consagrava a Deus. E a carne do animal era dada aos sacerdotes e ao povo. Então, Deus dividia a sua comida, por assim dizer, com o povo, em um banquete com o seu povo. Essa era a ideia. Por isso que chama de sacrifício de paz. É interessante que, irmãos, a palavra para sacrifícios pacíficos no hebraico é Shelamim, que tem a sua raiz em Shalom, que é paz. Shelamim, Shalom. Eram sacrifícios de paz. A ideia de sacrifícios nos quais Deus está em paz com seu povo e come com ele. Você só come junto com quem você tem paz. É assim que deve ser. Quando você chama alguém para estar à sua mesa. É alguém que você compartilha paz, comunhão com essa pessoa, certo? Os sacrifícios pacíficos falavam disso.
da comunhão que Deus tem com o seu povo, ao ponto de, por assim dizer, se sentar com ele à mesa e comer com ele. Enquanto a gordura era de Deus, a carne era dos sacerdotes e do povo. Deus compartilhava daquilo que é dele com o seu povo. Por isso, meus irmãos, nós vemos aqui, na aplicação dessa verdade sobre sacrifício a Deus, que nós experimentamos essa alegria de forma mais completa e intensa em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o sacrifício que Deus compartilha conosco. Veja como todo esse texto aponta para Cristo. Eles estão consagrando o templo. Quem é o verdadeiro templo? Jesus Cristo. Lembra? Destruir esse templo e eu o reerguerei, eu o construirei, eu reconstruirei em 3 dias. Ele falava dele mesmo. O lugar de adoração a Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Nós adoramos a Deus em Jesus Cristo. Não é só num prédio que nós fazemos isso. É em Jesus Cristo que nós adoramos a Deus. Mas Jesus Cristo também é o sacrifício de paz. Tanto que, quando nós celebramos a Santa Ceia, nós comemos dele. Assim como o povo comia do que era de Deus, nós comemos da carne e do sangue de seu Filho, para termos comunhão com Deus. Veja como isso fala de Jesus Cristo. É nele que nós temos, Edmila, comunhão com Deus. Veja, minha irmã, é se alimentando de Cristo, Jonatas, que nós temos comunhão com Deus. É ouvindo a palavra de Cristo, a voz dele em sua palavra. É obedecendo a sua voz, é buscando em oração segundo a palavra, que nós mantemos comunhão com Deus por meio de Cristo, que nos é dado, que nos é oferecido. Esse banquete de sacrifício fala de Cristo, porque é por meio dele, Bruno, que nós, Juan, mantemos comunhão com Deus. Mas esse texto fala não só do sacrifício de Cristo, mas do nosso sacrifício que devemos dar a Cristo pelo seu amor por nós. Irmãos, agora em Cristo e pelo que ele fez por nós, pelo seu sacrifício que nos levou a Deus em paz com Deus, alegremente nós devemos e podemos responder a essa graça pacificadora de Jesus Cristo com os nossos próprios sacrifícios. Mas nós não sacrificamos animais, não é verdade? Nós não sacrificamos animais, nós sacrificamos a nós mesmos. Olha o que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Há um sacrifício agora de adoração, de louvor, um sacrifício de comunhão a ser ofertado a Deus por meio de Jesus Cristo. O verdadeiro e grande sacrifício, um sacrifício vivo da nossa própria vida, um sacrifício em santidade e agradável a Deus. E aí a pergunta que nós nos fazemos aqui agora é esta: que sacrifícios você tem oferecido ao Senhor pela sua infinita e bondosa graça para contigo? O que você tem abandonado por amor de seu Salvador? Sua vida é um sacrifício vivo a Deus? Nós sabemos que quando nós sacrificamos algo, nós estamos abrindo mão de algo. Nós estamos entregando algo que nós temos em nosso poder a Deus. Você tem feito isso? Você, por exemplo, tem entregado a sua família a Deus em oração? Você tem entregado a sua vida sexual a Deus em oração? Você que está solteiro? Você que é tentado? Você tem entregado a sua vida sexual ao Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso para guardar você até o seu casamento? Qual o seu sacrifício? Você tem parado de trabalhar no domingo porque é o dia do descanso e confiado que o Senhor vai te sustentar por toda a sua vida? Você tem feito esse sacrifício? A Bíblia
exige de nós sacrifícios de louvor, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós somos gratos ao que Jesus fez por nós, o grande e verdadeiro sacrifício, nós também oferecemos os nossos sacrifícios ao Senhor. Não sacrifícios por expiação de pecado, porque Cristo é o sacrifício que expiou o pecado, mas sacrifícios de adoração, de louvor, de gratidão a Deus, de consagração ao nosso Salvador. A sua vida é uma vida sacrificial. Você às vezes tem passado por problemas no casamento. Você tem se sacrificado por amor ao Senhor, em lutar por seu casamento, perdoando o seu cônjuge, para que a glória de Cristo prevaleça. Você tem tomado a sua cruz. São sacrifícios, irmãos, que aqueles que amam a Deus são chamados a fazerem, para a glória de Deus. A resposta que Deus espera e exige de nós, pelas suas graças para conosco em Cristo, são obediência de coração, sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, e por fim, louvor, que só Ele merece. E aí eu termino com os versículos de número 65 e 66. Vamos ler juntos, por favor? Mais uma vez, vocês que leem tão bem, me ajudam tanto aí. Por favor, irmãos, leiamos. No mesmo tempo, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde até o rio do Egito, perante o Senhor nosso Deus, os 7 dias saídos, e os 7 saíram a 14 dias. No 8º dia desta festa, despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres, por causa de todo o bem que o Senhor fizera. e a Israel. Irmãos, talvez as referências que nós encontramos nesses versículos, as referências geográficas que aqui estão, signifiquem ou possam significar pouco para nós. Embora eu creio que estou diante de um povo, graças a Deus, que é muito atencioso com o texto bíblico e com as suas nuances. Mas pode ser que nos escape a importância aqui das referências geográficas, mas elas são deveras importantes para o nosso entendimento. Até porque nós sabemos que nada está aqui na Bíblia, nem uma palavra, nem uma vírgula, nem um tio, sem que seja da vontade de Deus. O que está aqui é para nossa edificação. Qualquer palavra que esteja aqui deve ser observada e devemos pedir a Deus que nos dê a graça de entender espiritualmente o que querem dizer. Mas aqui diz que Israel, a congregação, se reuniu lá em Jerusalém, e a congregação, o povo de Israel, veio de Amate e ao rio do Egito. Diz aí, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito. Em outras palavras, era o mesmo que dizer, irmãos, que do norte ao sul, todo Israel se reuniu em Jerusalém. Seria mais ou menos hoje dizer que o povo foi reunido, o povo do Brasil foi reunido desde o Acre até o Rio Grande do Sul, em Brasília, que fica no meio e é a capital do país. É a mesma ideia. Veio gente lá do Acre e lá do Rio Grande do Sul e todos se reuniram na capital. Essa é a ideia. Todo o povo de Deus reunido e alegre por aquela celebração de louvor e adoração a Deus. Irmãos, todas essas pessoas estavam fazendo a mesma coisa. Estavam unidas em seu louvor a Deus e ao seu rei ungido. No caso, Salomão. Diz o texto aqui que eles abençoaram a Salomão. A ideia de abençoar aqui é falar bem. A gente sabe que aquela bênção sobre o Senhor te abençoe e tal, sempre vem do maior para o menor.
Mas aqui o termo significa falar bem, bem dizer, abençoar, é falar bem do rei. Essa é a ideia. Eles louvavam a Deus e falavam bem, e bendiziam ao rei Salomão. O povo estava unido, o povo desde o norte, Amate, até o rio do Egito, lá no sul, todos estavam reunidos com um só coração, fazendo a mesma coisa. Fazendo o quê? Louvando a Deus e ao seu rei ungido. Meus irmãos, além de bendizer ao Senhor, o povo também falou bem do rei, como nós falamos, e ao mesmo tempo, assim, o povo se alegrava em Deus e em seu santo templo. Também se alegrou com Salomão e sua realeza. O povo disse bem do rei, pela honra que dera a Deus, construindo a casa em seu nome, e assim se alegrou diante do Senhor e do rei. Irmãos, aqui você vê o povo dando a Deus o louvor que ele merece. Nós devemos dar a obediência que Deus merece, o sacrifício que Deus merece e o louvor que ele merece. E aqui você vê o povo bendizendo a Deus, louvando a Deus, é o seu rei ungido. Nós temos alegria semelhante, porém ainda maior, no reino de Jesus Cristo. O louvor que nós oferecemos a Deus está centrado em nosso rei Jesus Cristo, tanto em sua glória como Filho de Deus, quanto na salvação por meio da cruz e do túmulo vazio, por meio de sua ressurreição. Esse culto alegre não é reservado apenas aos domingos na igreja, com o povo reunido. Antes deve acontecer todos os dias da semana, em todos os lugares aos quais nós estivermos, nos quais nós estivermos. Assim como os israelitas voltavam para as suas casas louvando a Deus e seu rei, assim nós também somos chamados a levar a alegria de Jesus conosco para todos os lugares. Veja que no final da festa o texto diz que os israelitas voltavam para a sua casa, diácono Jessé, louvando a Deus com alegria no coração. Olha só o final do texto, versículo 66. No 8º dia da festa, despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Terminou a festa, mas não terminou a alegria. É mais ou menos como se nós disséssemos agora: terminou o culto, mas a adoração, a alegria continua. Por isso, meus irmãos, eu passo a minha última aplicação do nosso sermão nesta noite. Eu faço uma pergunta a nós aqui. Nós estamos oferecendo a Deus, você está oferecendo a Deus o louvor que Ele merece? Um teólogo, certa feita, definiu nossa adoração simplesmente como, abre aspas, a reação àquilo a que mais prezamos. Adoração é a nossa reação diante daquilo que mais amamos. Isso é a adoração. O que é adoração? É a sua reação diante daquilo que você mais ama. Portanto, será que a nossa resposta a Deus demonstra que Ele é aquilo que nós mais amamos? A pergunta. Será que a nossa reação diante de Deus é prova de que Deus é aquilo ou aquele que mais amamos? Adoração, irmãos, é a nossa natureza em qualquer dia que seja. Nós estamos sempre adorando. Adorar é tudo que nós fazemos. Um teólogo, Cássio, disse, Leda, Diácono Luiz, minha irmã Irineia, que adorar é tudo o que nós fazemos. Nós estamos sempre adorando. Sabe aquele jovem que fica no computador o dia inteiro? Sabe o que ele está fazendo lá? Ele está adorando. Ele está sendo consumido pelo que ele mais ama. Ele não pisca os olhos. Ele não se levanta para comer. Porque ele está sendo consumido pelo que ele mais ama, pelo que ele adora. Nós estamos sempre adorando. A nossa natureza é adorar. Nós fomos criados para adorar.
estamos sempre dizendo: essa pessoa, essa coisa, essa experiência, seja lá o que for, é o mais importante para mim. Os homens sempre estão falando isso. Essa pessoa, essa coisa, essa experiência, isso é o que eu mais amo, é o que eu mais prezo. É a coisa que eu coloco em primeiro lugar da minha vida. Essa coisa pode variar de pessoa para pessoa, Isaac. Pode ser um relacionamento, não é verdade? Pode ser o emprego. Podem ser nossos amigos, nosso status social, os nossos bens. Pode ser algum tipo de prazer, mas independentemente de como a chamamos, essa coisa é o nosso altar. E lá há sempre um trono, onde aquilo que adoramos é amado por nós. E é fácil identificar aquilo que nós adoramos, aquilo que merece o nosso louvor, pelo menos no nosso entendimento. Por exemplo, você pode identificá-lo fazendo as seguintes perguntas: onde está o seu tempo? Com o que você gasta mais tempo? Geralmente é com o que você mais adora. É com o que você mais ama, certo? Como que você gasta o seu tempo, aonde você gasta o seu tempo, estará a resposta daquilo que você mais ama. Há pessoas que trabalham de domingo a domingo. O que elas amam? O dinheiro que elas ganham. Elas não podem pensar em parar hora nenhuma. A custo da sua vida com Deus, da sua família, não importa. Elas dependem daquilo, do dinheiro. Há pessoas que vivem por sexo, que estão sempre a pensar nessas coisas. É o centro do coração delas. Tudo volta ou gira em torno disso. A maneira que tratam as pessoas, a maneira que olham para as pessoas, o que procuram na internet, as coisas que gostam de ouvir e falar, tudo gira o tempo inteiro em torno daquilo que amam. Onde estão os seus afetos? Onde está a sua alegria? Às vezes eu e você estamos aqui no dia do Senhor, com a igreja do Senhor, na casa do Senhor, adorando o Senhor, mas seu coração está em outro lugar. O seu e o meu coração não vê a hora de terminar aqui para voltar ao nosso verdadeiro ídolo. Aquilo que nós realmente amamos. Ah, tomara que chegue logo a segunda-feira. Tomara que amanhã chegue logo. Para eu ir à academia, cuidar do meu corpo, para o meu trabalho ganhar dinheiro, para eu encontrar com tal pessoa. Onde está a sua alegria? Onde são os seus afetos? Onde está a sua lealdade? Muitos no nosso país amam futebol, idolatram o seu time. E se houver um culto no dia do Senhor e a disputa da final de um campeonato no mesmo horário, eles não duvidarão para onde vão ou aonde ficarão em casa para assistirem o jogo. Porque a lealdade deles mostra onde está, de fato, o amor que possuem. Essas perguntas todas, esses pontos todos demonstram a nós o que mais tem valor para o nosso coração. Quando Salomão e o seu povo consagraram o templo, eles aumentaram o volume ao máximo. Com todas as bênçãos que pronunciaram e todos os animais que sacrificaram, eles declararam que amavam a glória de seu Deus. Eu fico pensando, lembra quando Judas, diante do seu Jesus, viu a mulher derramando o bálsamo aos pés de Cristo? A irmã de Lázaro fazendo isso. Lembra de que Judas falou? Iscariotes? Isso é um desperdício. Isso é um desperdício. É porque Judas não amava o Senhor. Ele achava todo o tempo, todo o afeto, todo o amor dispensado ao Senhor um desperdício. É assim que os não crentes acham. Quando você vem à igreja domingo, de manhã e à noite, eles acham um desperdício. Eles acham que estão perdendo tempo. Eles não conseguem entender. Vai passar o dia todo na igreja. Já vai de manhã, vai à noite também. Quando você está na reunião de oração na semana, o que você vai fazer lá? Mas já não chega. Sua vida só gira em torno disso.
Lembra da frase da semana nesse domingo? Num mundo tão distante de Deus, um pouco de obediência parece fanatismo. Se você for isso aqui de obediente, você será considerado um fanático por um mundo que está distante de Deus, que não ama. Cuidado com isso, irmãos. O Senhor adverte-nos. Cuidado com isso. Este mundo não ama o Senhor. E ele entenderá todo o tempo, afeto, amor, lealdade dedicado ao Senhor como uma perda de tempo. Ele sempre verá assim, porque não pode ver de outra forma. Nós não somos desse mundo. Nós amamos aquele que nos amou. E nós o obedecemos e nos sacrificamos por ele dia após dia. E o tempo dedicado a ele não é um desperdício. Quanto mais vidas nós desejaríamos ter para dar ao Senhor. Porque ele merece todas as coisas. Todas as coisas. Eu termino perguntando como é que você vai voltar para a sua casa hoje à noite. Como é que você volta para casa depois de adorar a Deus em sua casa? Você volta se regozijando em Cristo, falando da pregação, dos louvores, da comunhão, da alegria do povo, do café da manhã que a igreja participou, da mensagem do Senhor, dos hinos que foram cantados, da bênção que Deus deu a tal irmão, ou você volta cansado de tudo isso? Cansado de tudo isso? É assim que a sua alma está. Que lamento é para aqueles que não veem nessas coisas gloriosas como Salomão e o povo viram. A alegria mais bendita que um homem pode ter. Pertencer a Deus é o seu povo salvo. Como nós voltamos para casa, em alegria, em satisfação no Senhor, ou a nossa atenção se volta rapidamente para as coisas que realmente adoramos, os relacionamentos deste mundo, os prazeres carnais, os divertimentos que exigem sua fidelidade maior. Qualquer coisa que escolhamos como objeto da nossa adoração, como digno de um banquete, não pode ser maior, irmãos, não deve ser maior, não deve existir diante do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso banquete, nossa satisfação, merecedor do nosso louvor acima de todas as coisas. Como é que Deus deseja que você responda à sua graça, a graça dele dada a você, com obediência, com sacrifício e com um louvor de coração que só ele merece. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.